Bom dia, sejam muito bem-vindos à formação semanal GES Autarquia. O meu nome é Sandro Silva e sou o formador no dia de hoje. Como temas para a formação, vamos abordar aqui o GES-SNCAP, onde vamos principalmente focar-nos aqui na análise de dotações orçamentais e também depois a parte das anulações e dos reforços de compromissos e também os respectivos cabimentos. Antes de mais, quero começar por lhe agradecer, estarei desse lado a assistir a mais uma formação semanal GES Autarquia e qualquer dúvida que surja ao longo da visualização desta formação, poderá sempre entrar em contacto connosco através do e-mail suporte@gesautarquia.pt ou então também através do nosso chat online presente na própria plataforma. Para dar início à formação, eu vou passar a partilhar o ecrã para que possam acompanhar aqui todos os passos da mesma. A nossa formação, tal como é habitual, é efetuada na plataforma de demonstração demo.gesautarquia.pt e podem sempre aceder a esta plataforma através da utilização das credenciais demo em minúsculas, tanto para o username como para a password. E assim, dessa forma, podem aceder aqui à nossa plataforma de demonstração. Começando então aqui a formação, entrando no GES SNCAP, vamos abordar aqui diferentes situações. A primeira é a análise de dotações, ou seja, como é que nós podemos verificar as dotações orçamentais disponíveis para podermos fazer a realização de movimentos, quer seja o lançamento de cabimentos mais compromissos, obrigações, etc. Portanto, um dos primeiros passos para fazermos essa validação é vir aqui à análise orçamental e à disponibilidade orçamental da despesa. É aqui neste menu que vamos poder verificar em termos de dotações disponíveis, ou seja, entre o dinheiro ou o valor que temos definido no nosso orçamento e os cabimentos que já temos realizados. Portanto, esse é logo o primeiro passo. Ou seja, não há nenhum mapa oficial por parte do legislador, ou seja, quando entrou em vigor o SNCAP e mesmo quando existia o POCAL, não há mapas oficiais, ou seja, a demonstração da execução orçamental da despesa é controlada a partir dos compromissos. Mas a dotação orçamental é controlada pelos cabimentos, pelo que por vezes pode haver cabimentos superiores aos compromissos, é normal poder haver essa situação, e o cabimento é que está a consumir a verba da dotação corrigida do nosso orçamento, e portanto é aí que nós temos que verificar essa situação. E portanto, como é que podemos verificar? Vamos imaginar que queremos fazer um lançamento numa determinada classificação económica, e pretendemos saber quanto valor é que temos de dotação disponível nessa classificação económica. Pronto. Uma das situações que devem ter em atenção, e isto aqui é propositado, e eu fiz isto propositadamente para que possam analisar aqui estas situações, entrando aqui na disponibilidade orçamental da despesa e havendo alguma linha a vermelho, significa logo que alguma coisa está errada. E como podem ver aqui nesta linha a vermelho, temos dotações iniciais de 200 euros, portanto, a dotação com que iniciamos o nosso orçamento, a dotação corrigida de 200 euros, ou seja, não houve nenhuma alteração orçamental, portanto, nem de reforço, nem de anulação do nosso orçamento inicial e, portanto, mantemos aqui os 200 euros. Se tivesse havido, então, essa alteração orçamental, haveria aqui, então, o desvio, portanto, a positivo se tivesse sido um reforço, a negativo se tivesse sido uma anulação de verba através de uma alteração ou de uma revisão orçamental. E depois vamos ter então aqui o valor dos cabimentos. Neste caso, obviamente que está a vermelho porque temos mais cabimentos do que dotações corrigidas. Portanto, isto muito provavelmente nas vossas licenças não vai acontecer devido às validações que estão na própria plataforma e que estão ligadas na plataforma e, portanto,
muito dificilmente isto irá acontecer na vossa plataforma, mas para vos alertar e para vos mostrar aqui que, para além das validações que a plataforma faz em termos das dotações, também as faz e as apresenta aqui nos próprios mapas. E, portanto, dessa forma também, ao consultar os mapas, podem logo perceber que alguma coisa não está correta. E, portanto, aqui neste caso, o que é que acontece? Temos então mais cabimentos do que dotações corrigidas e, portanto, as nossas dotações disponíveis estão a negativo e, portanto, isso nunca pode acontecer. No máximo que poderia acontecer era as dotações disponíveis estarem a zero, ou seja, o valor de cabimentos ser igual ao valor das dotações corrigidas. Portanto, abaixo de zero não pode ser, porque significa que temos mais cabimentos do que dotações. Como é que podemos então analisar e perceber o que é que está aqui mal? Basta carregar aqui em cima da classificação económica que a plataforma vai logo abrir aqui as contas correntes das rúbricas de despesa, ou seja, vai aqui para o menu análise contas correntes, rúbrica despesa. E automaticamente seleciona logo a classificação económica que nós carregamos em cima e vai-nos logo mostrar aqui os movimentos. Portanto, temos então aqui o nosso orçamento inicial com os 200 euros a crédito, em saldo, e depois vamos tendo aqui os débitos por ordem aqui dos cabimentos. Ou seja, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabimentos que estão aqui a consumir verba. Como podem verificar, aqui até o cabimento 1.13, tínhamos saldo ainda a positivo, 5,16 euros. A partir aqui do cabimento 1.14, já estamos aqui a entrar em saldo negativo. Ou seja, significa que isto não pode acontecer. Temos aqui esta linha a vermelho por via deste cabimento que está aqui a consumir verba acima do valor que estava orçamentado. Portanto, isto aqui teríamos que analisar e perceber porquê. Por exemplo, se houve alguma alteração orçamental que não está aqui lançada e deveria ter sido lançada, mas mesmo assim, de alguma forma, isto foi aqui um lançamento propositado que eu fiz, ultrapassando aqui as validações para que vocês percebam que a plataforma também alerta para coisas que não estejam bem. No entanto, aquilo que deveríamos fazer era validar e perceber porque é que este cabimento foi lançado nesta classificação económica e está aqui a negativo. Se este movimento foi erradamente lançado nesta classificação económica e não deveria ter sido nesta classificação, podemos também carregar aqui em cima do botão do cabimento e automaticamente vamos ter aqui os detalhes do próprio cabimento. O que é que podemos também fazer nos detalhes do cabimento? Temos aqui o botão de editar e podemos alterar a classificação económica. Por exemplo, este valor foi lançado erradamente naquela classificação económica, não era esta a classificação. Podemos então alterar e podemos então gravar e foi então alterada ali a classificação económica e se fizermos aqui refresh à página vamos poder verificar que o movimento já não se encontra aqui lançado porque já não está nesta classificação económica e se formos também aqui à disponibilidade orçamental vamos poder verificar que os valores já se encontram aqui regularizados porque havia ali aquele lançamento que estava mal feito naquela classificação económica. Mas isto aqui são situações caso a caso que devem ser analisadas especificamente. Caso isso aconteça, aqui a verba estar a negativo. Aqui o que mais acontece e é o mais usual é tentarem fazer um lançamento e não terem verba disponível no orçamento. E depois o que é que muitas vezes acontece? Muitos utilizadores vêm aqui ao controlo, à análise orçamental e vêm aqui à demonstração da execução orçamental da despesa. E o que é que vão verificar? Vão aqui verificar e vão dizer que têm aqui dotações corrigidas e têm aqui o X valor em compromissos. E, portanto, que ainda têm aqui dotação disponível. Mas, como eu já disse, a demonstração da execução orçamental da despesa é feita pelos compromissos, ou seja,
isto não somos nós que decidimos enquanto software house, quem decide isto é o legislador. E, portanto, aquilo que está na lei é que o mapa é assim. E o mapa é assim feito pelos compromissos, mas não reflete e não espelha aqui os cabimentos que possam estar feitos. E, portanto, eu até posso ter um compromisso de 1.000 euros, mas se o cabimento for de 2.000, vou ter lá ainda verba disponível no cabimento que está a consumir verba na dotação corrigida do orçamento, que não está refletida aqui no mapa da demonstração da execução orçamental da despesa. E, portanto, aquilo que deve ser validado é sempre através do mapa da disponibilidade orçamental da despesa, para que possam verificar então quais são as dotações disponíveis na classificação económica, em que possam depois fazer os lançamentos necessários em termos de cabimento mais compromisso, em que vão então consumir verba do próprio orçamento. Quem diz dotações disponíveis no caso da classificação económica, diz também dotações disponíveis daí para a frente, ou seja, o valor que temos em compromissos, o valor que temos em obrigações e os procedimentos em aberto. Os compromissos a transitar, ou seja, o valor que ainda temos disponível no nosso compromisso para fazer obrigações, os pagamentos que foram efetuados dessas mesmas obrigações e as obrigações que se encontram ainda por pagar. Portanto, desta forma, podemos verificar o valor que temos disponível nas dotações disponíveis, como também os procedimentos em aberto nos compromissos, ou seja, valor em aberto para fazer então aqui as obrigações e assim sucessivamente daí para a frente. Portanto, aquilo que nos interessa mais é aqui a análise das dotações disponíveis, que é aquele erro que é mais comum os utilizadores fazerem de ir ver as dotações à demonstração da execução orçamental e não ir ver as dotações disponíveis aqui no mapa da disponibilidade orçamental da despesa. Como eu disse, para saberem também mais detalhadamente sobre estas dotações disponíveis, ou seja, se acharem que tenho só 5,56 euros disponível nesta classificação económica. Porquê? Carrego então em cima aqui da classificação económica e vou ver os detalhes nas contas correntes das rúbricas de despesa e vou poder perceber em que movimentos é que estão então lançadas essas mesmas classificações económicas e onde está a ser consumida então essa mesma verba aqui em termos de classificações nas contas correntes das rúbricas de despesa. Portanto, é uma forma de fazerem então aqui a validação e perceber o que é que está disponível, quanto é que têm disponível e, se não está disponível, porque é que não está disponível devido a que movimentos. E, portanto, assim, desta forma, conseguem então validar toda essa mesma informação. No que diz respeito depois, e passando aqui para o próximo tema, no que diz respeito à anulação e reforço de cabimentos e compromissos, o que é que pode por vezes acontecer? Como eu estava a dizer, por vezes pode existir aqui compromissos ou cabimentos, neste caso, que têm verba disponível e podemos vir aqui facilmente perceber quais são. Basta vir aqui ao cabimento e aqui no comprometido na totalidade, colocar aqui o filtro não e pesquisar e vamos poder verificar quais são os cabimentos que têm verba a ser utilizada, mas que não está comprometida. Portanto, a sua verba comprometida está a zero. Ou seja, tenho este cabimento número 1.3 de 2025 com 1.211 euros que não tem nenhum compromisso associado. Portanto, se eu for aqui aos detalhes das opções, posso validar que este compromisso não tem este cabimento, peço desculpa, não tem nenhum compromisso associado. Portanto, aqui na linha dos compromissos está a zero. E isso também vem logo aqui na coluna valor comprometido, aqui a zero e não tem sequer nada na barra. Quando a barra está a vermelho, significa que já tem algum valor comprometido, mas não está comprometido na totalidade. Se estiver a verde, significa que o cabimento foi comprometido na sua totalidade e, portanto, não tem nenhum valor disponível. O que é que devem então analisar aqui nos cabimentos?
Se tem aqui este cabimento em aberto, se efetivamente vai haver algum compromisso associado a este cabimento que já foi aberto, e a partir daí poderão então gerar o respectivo compromisso que vai estar associado a este cabimento. Se este cabimento não vai ter nenhum movimento associado e por algum motivo ele foi aqui lançado, mas não vai ser utilizado, temos então aqui nas opções a opção anulação e vamos poder anular o valor que está aqui disponível no cabimento. Basta selecionar aqui então as linhas deste mesmo cabimento, automaticamente a plataforma no valor anular coloca aqui a totalidade do valor desse mesmo cabimento e o valor após a anulação será de 0. Mas se quisessem só anular uma parte do cabimento, teriam aqui a possibilidade também de editar os valores que querem então anular. A partir do momento em que façam gravar a data em que está aqui inserida para a anulação deste mesmo cabimento, será a data a ter em conta a anulação deste cabimento. Ou seja, esta verba na 010101 de 1.111 euros só vai estar disponível, ou seja, só vai ser libertada no orçamento a partir do dia 5 de fevereiro de 2025. Ou seja, a partir da data em que eu estou a anular este cabimento e estou a libertar a verba em termos de dotação da classificação económica. Portanto, faço então gravar e libertei a verba no respectivo cabimento. Ou seja, se eu fosse consultar aqui na análise orçamental, na disponibilidade orçamental da despesa, aqui a classificação a 010101, vou ter então as dotações disponíveis e vou ter já o valor disponível. No entanto, se eu for consultar então aqui os movimentos, vou poder verificar aqui o cabimento 1.3, aquele que falámos ali há pouco, e vou ter então aqui a anulação no dia 5 de fevereiro dos 1.111 euros. E, portanto, estes 1.111 euros passam agora a estar disponíveis no orçamento e, portanto, passam a estar disponíveis aqui no saldo que tenho na classificação económica 010101. Mas, como eu disse, este valor só passa a estar disponível a partir da data de 5/2, ou seja, para trás de 5/2, por exemplo, aqui a 26 de 1 de 2025, a dotação era e continua a ser de 17.010,89 euros. Portanto, as anulações e os reforços, quer seja de cabimentos, quer seja de compromissos, só passam a estar disponíveis a partir da data em que eles são lançados. No caso de anulações de compromissos, tenho aqui também a possibilidade do filtro liquidado sim, não, e posso pesquisar e verificar quais são os cabimentos que tenho aqui em aberto. Compromissos que tenho aqui em aberto, peço desculpa. Tenho aqui, por exemplo, este compromisso aqui de 200 euros. Até vou fazer aqui um 2025 para ser mais fácil, para não estar aqui a falar de compromissos que transitaram de um ano para o outro. Por exemplo, tenho aqui então este compromisso, o número 1.11, que foi lançado aqui pelo valor de 70 euros. Mas este compromisso já não vai ser utilizado, foi lançado outro compromisso, o que seja. Portanto, isto são aqui exemplos que estou a dar em termos de funcionalidade, mas as razões pelas quais anulam, isso depois será uma decisão interna vossa. Portanto, tenho aqui este compromisso que tem 70 euros em aberto e não vou necessitar desse mesmo valor. O que é que eu posso então fazer? Aqui nas opções tenho o botão anulação e vou poder anular este compromisso a partir da data que eu selecionar aqui na data da anulação. Anular o cabimento, aqui é o normal, normalmente devem manter sempre aqui o pisco em anular cabimento, porque assim, ao registarem esta anulação de compromisso, automaticamente também vão registar a anulação do próprio cabimento no mesmo valor. Ou seja, se aqui não colocarem anular cabimento, apenas vão anular o valor no compromisso e o valor no cabimento vai continuar a estar lá disponível e, portanto, depois teriam que ir também aos cabimentos fazer a anulação. Assim, desta forma,
anulam logo o compromisso e o cabimento. Selecionam aqui quais são as classificações económicas que pretendem então anular, podem selecionar quanto é que querem anular em cada uma das linhas e basta então fazer gravar e temos o nosso compromisso anulado. Portanto, se formos agora aqui aos movimentos, às ordens de pagamento, compromisso, consultar, e se formos verificar esse mesmo compromisso, como podem verificar, ele tinha um valor inicial de 70 euros, mas agora o valor corrigido é de 0 euros, portanto, e o valor liquidado também continua a ser 0 euros. Portanto, o valor corrigido é zero e, portanto, este compromisso, se formos ver aqui os detalhes, tem uma anulação e o valor disponível nas suas linhas é zero e, portanto, desta forma não tem qualquer valor disponível e não posso, então, fazer-lhe aqui nenhum lançamento porque não tenho verba disponível neste mesmo compromisso e o mesmo já está, então, aqui anulado. A mesma situação poderia acontecer anulações parciais, portanto, este compromisso aqui foi feito por 4.500 euros, mas afinal só utilizei 500. Poderia anular os 4.000 que tenho aqui em sobra e automaticamente, ao anular também o cabimento, vou estar a libertar verba no meu orçamento. Portanto, é desta forma que podem então fazer a anulação desses mesmos compromissos. No que diz respeito a reforço, a lógica é exatamente a mesma da anulação, mas aqui no caso para reforçar verba nesse mesmo compromisso. Portanto, tenho aqui este compromisso que foi feito por 27 euros, mas afinal não era 27, era mais valor. O que é que eu posso fazer? Carreguei ali no botão do reforço, vou dizer qual é que é a data em que entra em vigor esse reforço, obviamente vou reforçar também o cabimento e vou selecionar aqui qual a classificação económica que pretendo reforçar. Eu posso selecionar uma, ou posso selecionar as que já existem e posso dizer que vou reforçar aqui, por exemplo, mais 100 euros, ou mais 20, ou o que seja, e posso na outra linha nem sequer reforçar nada. E tenho também aqui a possibilidade de adicionar uma classificação económica que não existia neste compromisso. Vou selecionar aqui a classificação, por exemplo, limpeza e higiene, e vou dizer que vou adicioná-la aqui com 15 euros, por exemplo. Ou seja, a partir da data de 5 de fevereiro, este compromisso foi reforçado com esta classificação económica e vai estar disponível o valor de 15 euros para poderem fazer obrigações e lançarem as faturas, então, a partir do dia 5 de fevereiro. Anterior a 5 de fevereiro, este compromisso não vai aceitar que seja lançado nenhum movimento na classificação 020202, porque ainda não tinha lá esta classificação económica. Portanto, esta classificação económica só vai estar disponível a partir do dia 5/2, que é a data do reforço. Faço então gravar e foi então inserido o reforço e desta forma o compromisso 1.12 passou a conter aqui o valor que foi reforçado, vou aqui os detalhes consultar, portanto passou a estar disponível aqui o valor de 32 euros nesta linha, em que foi aqui reforçado com estes 20 euros, e passou aqui também a constar a classificação económica 020202 com 15 euros, e que foi então reforçada nessa data, e está aqui então disponível o valor de 15 euros, e dessa forma então tenho aqui o valor disponível para fazer as obrigações que forem necessárias, tendo sempre em atenção que os valores dos reforços e das anulações só contam a partir da data do respectivo reforço ou da respectiva anulação. Passando aqui para a parte da receita, o que é que podemos aqui falar? No que diz respeito à receita, temos aqui a parte das liquidações, onde podemos fazer as anulações das liquidações. Ou seja, há aqui alguma liquidação que foi lançada, que não foi recebida, portanto não foi paga, e por algum motivo essa liquidação não vai ser recebida, ou seja, não vai ser cobrada. Temos aqui nas opções a possibilidade de anular a liquidação e desta forma vamos dizer
quanto é que vamos aqui anular. Portanto, temos aqui nas guias de receita, ou a partir do consultar, aqui nas opções, o botão de anular, ou também aqui nas opções da liquidação, aqui a anulação. Portanto, basta então carregar aqui no botão de anular e desta forma vou poder então anular o valor que eu pretendo anular e assim desta forma esta liquidação já não vai ter lugar a ser recebida e dessa forma aqui em função da anulação que eu fizer vou poder então anular o valor que aqui se encontra e assim quando eu for consultar as liquidações vou ter também a mesma situação que falei ali há pouco nos compromissos, aqui no caso na receita, vou ter o valor corrigido então a zero e o valor recebido continua também aqui a zero, porque ainda não tinha recebido nada, e portanto o valor inicial era 50, mas o valor corrigido é zero porque houve uma anulação, e se eu for ver os detalhes, vou verificar então que o valor anulado foi 50 euros e portanto está a 0 euros. Portanto, desta forma eu fiz a anulação da liquidação e esta liquidação já não vai aparecer aqui para ser então cobrada. Temos também a possibilidade de anular parte do valor, ou seja, eu lancei uma liquidação por 500 euros, mas afinal o valor a receber era só 250. Posso lançar aqui uma anulação e anular o restante valor, e dessa forma já não vai ficar aqui pendente o valor de receita, porque tinha-me enganado a lançar esse mesmo valor. Portanto, desta forma podem lançar as anulações da receita. No que diz respeito também aqui à receita, existe a possibilidade de lançar um reembolso restituição, que serve nada mais nada menos para devolver dinheiro às pessoas. Ou seja, eu lancei uma receita, cobrei essa mesma receita, aqui em 2025, esta receita de 900 euros, mas afinal eu cobrei dinheiro a mais, não era 900, afinal era 800. Vou reembolsar aqui 100 euros. Ou seja, eu vou devolver 100 euros à pessoa. E, portanto, desta forma, vou, a partir da receita, fazer sair dinheiro. Ou seja, vou fazer uma devolução de dinheiro que eu recebia mais e, desta forma, vou lançar um reembolso restituição. Aqui vou dizer quanto é que eu vou reembolsar, neste caso 100 euros. Aqui vou deixar também já aqui o pisco em anular a liquidação, portanto, desta forma a liquidação também vai ser anulada nos respectivos 100 euros que eu vou aqui também reembolsar e assim vou então gravar e lancei o reembolso restituição. Ou seja, se eu for aqui à guia de receita reembolso restituição consultar, vou ter aqui a minha guia de devolução em que poderei também então entregar à pessoa aqui em como reembolsei aqui os 100 euros do valor cobrado a mais. Portanto, o valor do recibo era 900, eram 800 afinal que deviam ter sido cobrados, vou devolver 100 euros à pessoa e, portanto, a partir do momento em que lancei aqui o reembolso restituição e também a anulação da própria receita, dessa forma, se eu for consultar aqui o recebimento, vou verificar que o recebimento foi aqui lançado pelos 900 euros, mas se for verificar então aqui os detalhes, vou poder verificar aqui então o reembolso restituição lançado no valor de 100 euros e, portanto, eu recebi 900, mas depois devolvi 100 euros à pessoa. E, portanto, também se eu for consultar aqui na reconciliação bancária os movimentos, vou poder validar essa mesma informação em termos de entrada e saída de valores na própria contabilidade. Portanto, tenho aqui reembolso do pagamento no valor de 100 euros. Portanto, a partir da receita, eu lancei um valor de saída de dinheiro. Portanto, é assim, desta forma, que devem então validar as dotações, lançar reembolsos e restituições no caso da receita e anulações, e também aqui os reforços e anulações dos cabimentos e dos compromissos. Eu relembro que podem visualizar todos os vídeos das formações aqui no menu das formações e resta-me então, mais uma vez, agradecer-vos terem estado aí desse lado a assistir a mais uma formação GES Autarquia.
Muito obrigado e até para a semana.